Olá pessoal, aqui é Zé Poesia, poeta e compositor. Você está no Zé Poesia Videocast, um espaço dedicado à poesia, música, cultura, educação e outros assuntos. Esse é mais um vídeo da série Explica Poesia, uma série que eu criei com o objetivo de mostrar para vocês os bastidores das minhas poesias, pensamentos, ideias, conceitos, explicar também para aqueles que me perguntam o que passava pela sua cabeça quando você começou a escrever a poesia. E por essa razão existe a série Explica Poesia. Se você está interessado em saber qual é a poesia de hoje, me aguarde só um instante que eu volto após a vinheta. A poesia de hoje se chama Anjos Não Existem. E ela diz assim: eu acho que anjos não existem, porque um deles voou até o meu quarto e lá deixou um aroma indescritível que supera em muito os melhores perfumes desse mundo. Será que anjos não existem? Nas muitas guerras e batalhas que travei, quando pensei que era o fim, fui inexplicavelmente arrebatado e posto em segurança no cume de um monte. Talvez os anjos não existam. Eu estava confuso e sem direção, e no momento exato fui iluminado com as letras de um livro que eles liam para mim. Sim, anjos não existem, porque eu vi a sua forma, ouvi a sua voz, senti o seu cheiro e até toquei no corpo de um deles. É por isso que eu digo, anjos não existem. Bem, essa poesia, ela tem 4 partes e como que ela surgiu, né? Ela surgiu uma imagem de um anjo. Aquela imagem comum, né, que todos têm, um ser iluminado, de asas, vestido de branco, voando. Foi inicialmente essa primeira imagem que veio à minha mente quando eu comecei a escrever. Bem, esse poema aí, ele tem 4 partes e eu vou ler cada uma dessas partes e explicá-las para vocês. A primeira imagem, como eu falei para vocês, foi de um anjo. Foi a primeira imagem que me veio à mente. Na leitura do poema, é fácil perceber que ele gira em torno da existência ou não de anjos, se os anjos existem ou não existem. Quais são os argumentos de que anjos existem? Quais são os contra-argumentos que os anjos não existem? Então, o eu lírico começa ao mesmo tempo colocar dúvida, colocar uma certa suspeita em relação à existência dos anjos, mas ao mesmo tempo que ele aparentemente contradiz, ele descreve evidências da existência de anjos. Então, o objetivo é trazer essa inquietação do próprio eu lírico em relação à existência, à não existência de anjos e à contradição dos seus próprios argumentos. A primeira parte, ele diz assim: eu acho que anjos não existem, porque um deles voou até o meu quarto e lá deixou um aroma indescritível que supera em muito os melhores perfumes desse mundo. Olha, ele está dizendo aqui que ele acha que anjos não existem. Bem, se os anjos não existem, por que esse anjo entrou no quarto dele e deixou um aroma indescritível que é superior a todos os perfumes do mundo? Porque o eu lírico, ao afirmar de que anjos não existem, e ele está de alguma forma em dúvida em relação à existência de anjos, ele fala para mim, para qualquer pessoa, para você, que esses anjos que supostamente não existem entraram no quarto dele e deixou lá um perfume, um cheiro, um aroma. E uma das coisas que os esotéricos, os místicos dizem que esses seres, eles são cheirosos, eles trazem um perfume, uma substância em si mesma, no seu próprio corpo, um cheiro que é inigualável. Então, ao mesmo tempo que o eu lírico coloca uma situação de dúvida em relação à existência do anjo, ele descreve uma experiência que ele teve no quarto. Essa que é a questão. Agora ele vem com uma pergunta: será que anjos não existem? E essa é a segunda parte. Aí ele descreve sobre isso. Nas muitas guerras e batalhas que travei, quando pensei que era o fim, fui inexplicavelmente arrebatado e posto em segurança no cume de um monte. Aquela ideia de que os anjos são protetores, guardam os seres humanos,
Cada um de nós tem um anjo. E ele entra nessa segunda parte com uma dúvida. Será que anjos não existem? E ele descreve a sua experiência no campo de batalha, nas guerras, nas dificuldades da vida. E quando ele via que não tinha mais jeito, ele pensou que era o fim, ele de repente foi tomado dali em segurança e saiu daquele ambiente de perigo e foi colocado no cume de um monte, foi colocado num lugar seguro, mas ele foi assim, ele não sabe o que aconteceu. Num piscar de olhos, ele saiu daquele ambiente e foi para um lugar em segurança. Aí ele fica perdido. Pô, anjos existem ou não existem? E ele começa então a descrever essa experiência, contradizendo, se contrapondo com a afirmação: será que anjos não existem? E na terceira parte, ele diz lá: talvez os anjos não existam. Eu estava confuso e sem direção, e no momento exato fui iluminado com as letras de um livro que eles liam para mim. Olha só, uma das questões aqui, a palavra anjo quer dizer mensageiro, aquele que dá direção e orientação, e ele estava confuso e sem direção num certo momento da sua vida, e um anjo iluminou ele com as letras de um livro que eles liam para mim. O anjo trouxe conforto, trouxe direção para ele a partir de uma palavra de um livro, e ele foi tocado em relação a essa experiência. Será que os anjos não existam? Talvez os anjos não existam. Bem, essa terceira parte revela, mais uma vez, ele descreve uma experiência com o anjo, contrapondo, se opondo à frase, à afirmação: talvez os anjos não existam. Aí na última parte, na quarta parte, ele diz assim: sim, anjos não existem, porque eu vi a sua forma, ouvi a sua voz, senti o seu cheiro e até toquei no corpo de um deles. É por isso que eu digo: anjos não existem. Então, o eu lírico agora nessa última parte, ele diz lá que é como se ele chegasse à conclusão de que anjos não existem, mas só que a conclusão revela o oposto daquilo que ele diz. Se contrapõe à ideia inicial da negação, da dúvida: será? Não tem como. E ele mais uma vez descreve que ele viu agora esse anjo, viu a forma do anjo. Qual a forma que ele viu do anjo? Aquela forma de asas, um ser iluminado, né? Um ser iluminado com as suas asas, né? Ele ouviu a voz do anjo, o anjo falou ao ouvido dele. Ele teve uma sensação no seu corpo, seus tímpanos captaram a voz do anjo. Ele sentiu o cheiro semelhante àquela experiência que ele teve na primeira parte, o cheiro indescritível do aroma. Ele até tocou agora no corpo de um deles. Então todas essas experiências que ele teve com anjos são contrárias às afirmações de negação, de dúvida, de descrédito, de incredulidade em relação à existência de anjos. O eu lírico está envolvido com uma série de eventos que ele teve com anjos, mas que ao mesmo tempo, talvez a razão começa a dizer: não existe. Mas se não existe, por que eu toquei neles? Se não existe, por que eu ouvi a voz dele? Se não existe, por que eu fui liberto de situações completamente perigosas e colocadas em um outro lugar mais seguro? Se ele não existe, por que eu senti o cheiro? Por que o meu quarto foi inundado de um aroma extraordinário? Se os anjos não existem, por que as minhas experiências com anjos são tão fortes assim? Então aí o eu lírico está de alguma forma entre a razão e a fé, baseado na razão, baseado na lógica, no raciocínio. Anjos não existem. Existem dúvidas em relação a anjos, mas baseado na experiência sensível, baseado na fé, no misticismo. Anjos existem, eles estão conosco, eles andam conosco, nós podemos ouvir a voz deles. Eles nos guardam, cuidam da gente. Então o eu lírico está diante de uma situação assim: se anjos não existem, por que eu sinto isso? Por que eu vejo isso? Por que eu tenho essa experiência tão viva, tão marcante com esses seres? Eles existem? Será que eles existem? Sim, eles não existem. Anjos não existem? Como isso? Então nós percebemos que o eu lírico está diante de uma situação extremamente contraditória e tensa, que ao mesmo tempo existem várias e várias afirmações e negativas até em relação à não existência de anjos, mas ele constantemente tem experimentado uma vida repleta de evidências, né, que mostram que os anjos existem, estão no meio de nós, são seres de outras dimensões, seres que estão constantemente ao nosso redor. Então essa é a poesia de hoje, chamada Anjos Não Existem.
Então o eu lírico vai falando isso e vai trazendo, caindo em contradição cada vez que ele confirma, cada vez que ele duvida, cada vez que ele coloca um descrédito em relação à existência dos anjos, ele coloca uma situação de descrição, descrevendo a sua experiência com anjos que contradiz tudo aquilo. Essa então é o fim da explicação da poesia Anjos Não Existem. Espero que vocês tenham gostado. E você? Acha que anjos existem? Acha que eles estão no meio de nós? Você acha que eles podem nos salvar, nos ajudar? Os anjos podem, de alguma forma, interferir no nosso dia a dia, trazendo algo de bom pra gente? Você já viu um? Você já tocou num anjo? Já ouviu a voz dele? Deixa aqui os seus pensamentos, aqui no comentário. Deixa aqui, escreva aqui o que você achou dessa poesia e responda essas perguntas aí. Eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.